Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Felipe Almeida e toda terça-feira estarei aqui com vocês compartilhando a palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aprendendo a valorizar aquilo que realmente importa. E eu gostaria de ler uma passagem com vocês que se encontra lá em João capítulo 12, verso 3, que eu vou ler com vocês aqui, que nos diz assim: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Olha só o que ela fez, olha a atitude dessa mulher. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O que você tem de valor na sua vida? O que você considera de valor que você tem? Talvez você possa pensar aí na sua casa, talvez no seu carro que você tem, ou talvez na sua conta bancária, talvez esteja cheia, né? Talvez você pense em algum relógio caro que você tenha, ou alguma roupa, ou alguma bicicleta cara. Enfim, eu não sei o que você possui. Eu não sei aquilo que você tem como valioso na sua vida. Mas eu vejo que muitos de nós temos, nos apegado a coisas e consideramos elas como valiosas. Entretanto, essas coisas têm o seu devido lugar e têm o seu valor. Elas são importantes. A grande questão aqui, que será pontuada nesse vídeo, é a seguinte: quando nós comparamos aquilo que nós temos de valor com Jesus, nós não podemos permitir que as coisas que nós temos de valor sejam mais valiosas para nós do que o próprio Jesus. Essa é a grande questão, porque é algo que, às vezes, de maneira sem perceber, nós fazemos isso. Às vezes, de maneira ali, na correria nossa do dia a dia, a gente nem percebe, mas a gente tem coisas ali, a gente demonstra que nós temos coisas ali valiosas. E como que eu detecto se eu estou valorizando mais os bens que eu tenho do que a Jesus? Aí a Bíblia vai nos falar em outra passagem que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, como eu detecto, se eu tenho valorizado mais as coisas eternas, se eu tenho valorizado mais a presença de Jesus? Aonde está o meu coração? Aonde está ali o meu tesouro? Será que é onde que eu tenho acumulado tesouros? E volto a pontuar, todas essas coisas têm o seu valor, mas elas não podem sobrepor a presença de Jesus. Elas não podem sobrepor o lugar que só Jesus pode ocupar na sua vida. Ele deve vir primeiro do que tudo. Todas as demais coisas têm que estarem submissas à vontade dele e caminharmos nesse sentido, porque essa é a vontade dele revelada nas Escrituras para nós. Essa é uma realidade. Entretanto, nós temos muita dificuldade, muitas das vezes, de expressar aquilo que nós ali consideramos valioso, porque às vezes, sem perceber, às vezes no meio das nossas rotinas, nós, infelizmente, valorizamos mais aos bens, às coisas que nós possuímos, nós focamos o nosso tempo em conseguir cada vez mais riquezas, nós focamos nosso tempo naquilo que é mais valioso e valioso e valioso para nós, e às vezes nós não focamos o nosso tempo naquilo que é mais poderoso do que tudo, que é Jesus Cristo. E é isso que nós queremos destacar aqui nesse vídeo de hoje. Então, se você hoje tem diagnosticado isso na sua vida, se você hoje também tem valorizado mais as outras coisas do que o próprio Jesus, você precisa, assim como todos nós, sempre reavaliarmos as nossas rotinas. Porque quando nós reavaliamos as nossas rotinas, nós podemos ali refletir e ver
aquilo no qual nós estamos errando, aquilo no qual nós precisamos corrigir, porque o Espírito Santo o tempo todo fala com a gente. Então a gente não pode se acomodar. E o Espírito Santo sempre nos alerta. Quando esse tipo de coisa acontece, quando ele nos dá esse alerta, é porque tem algo precisando ser corrigido. E ele fala o algo que é através das Escrituras ou ele fala ao nosso espírito. Ele fala, é como um painel de um carro no qual uma luzinha ali pisca e a gente presta atenção naquele sinalzinho ali que é um alerta para a gente que precisa algo ser corrigido, que algo precisa ser revisto, que algo não está funcionando bem. E nós vemos aqui, voltando agora para o caso que nós lemos, na vida de Maria. Maria valorizava a presença de Jesus. Gente, esse perfume que ela derramou aos pés de Jesus, e olha a atitude dela, que ela pegou os próprios cabelos e enxugou os pés de Jesus. Olha que atitude é essa, tão grandiosa, que chega ali a gente ficar ali chocado com tamanha devoção, com tamanha rendição. Esse perfume, para vocês terem uma ideia, valia equivalente ali a 300 denários. Denários, para você ter noção, naquela época, um denário equivalia a um dia de trabalho de uma pessoa. Então, ali, esse perfume custava equivalente a 300 dias de trabalho de uma pessoa. Praticamente um ano inteiro de trabalho sendo ali derramado aos pés de Jesus. É muito valioso esse perfume, era muito valioso. Tanto que depois ali, continuando o texto, o Judas, que traiu Jesus, e o texto fala a respeito disso, ele foi lá e questionou a respeito dessa atitude dela. Entretanto, Maria não hesitou em fazer aquilo. Mesmo sabendo o valor daquele perfume, ela não hesitou em fazer aquilo, porque ela tinha consciência de que aquele que estava diante dela era mais precioso do que tudo. E essa é uma realidade, irmãos. Tudo que nós vemos, tudo que foi criado, foi Deus quem fez. Se nós temos algo, é porque primeiro Ele nos deu. Se nós podemos ali ofertar algo diante dele, algo de valor, aí agora falando de bens aqui, é porque Ele primeiro permitiu você ter. Se você, assim como eu, está respirando nesse momento, é dádiva de Deus. Só o fato de a gente estar com saúde nesse momento é dádiva de Deus. Só o fato de ter acordado pela manhã, e a Bíblia nos relata que todas as manhãs as misericórdias dele se renovam. Então nós precisamos entender que nós estamos diante de alguém que é mais precioso do que tudo. Jesus é mais precioso do que tudo. Nós precisamos valorizá-lo. Nós precisamos ali sempre ter Ele como de maior valor em nossas vidas. E como que nós fazemos isso? Como que nós podemos valorizar? Porque uma coisa eu tenho aprendido, e nós vemos isso nas Escrituras, que nós não valorizamos aquilo que não conhecemos. Quando nós não conhecemos algo direito, quando nós não temos a consciência ali do quão importante é aquela pessoa, ou do quão importante é aquela situação ali, a gente não consegue ali discernir. Um exemplo claro disso, minha filha, que tem 1 ano e pouco, ela, ainda por ser criança, imaturidade, a gente dar um presente para ela, muitas das vezes ela fica mais com a caixa do que com o próprio presente. Isso provavelmente já aconteceu com filhos de vocês também. Mas isso acontece por quê? Porque a criança não tem aquela maturidade. A criança não conhece aquilo ali que é valioso. Porque o mais importante do presente é o próprio presente, não a caixa do presente. Entretanto, a criança não tem esse discernimento. Mas quando nós conhecemos, quando nós ali amadurecemos e crescemos no conhecimento de algo, nós começamos a ver o quão aquilo é importante. Nós vemos em outra passagem o próprio Paulo falando que considerava tudo aquilo que ele tinha como ali precioso, tudo aquilo que ele poderia ali bater no peito e falar que ele considerava tudo aquilo como perda em prol de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo, e o que ele mais almejava, ele tinha um alvo, um foco, que era conhecer a Cristo, conhecer a Cristo, conhecer a Cristo.
E quanto mais ele conhecia Cristo, mais ele tinha as outras coisas como perda, mais ele tinha as outras coisas como de valor inferior comparadas a Cristo. E essa simples história verdadeira do que Maria fez nos traz uma reflexão. Nos traz a reflexão para nós olharmos para a nossa agenda, para nós nos autoavaliarmos nesse momento. E pare esse vídeo nesse momento e comece a refletir sobre aquilo que você tem priorizado, sobre aquilo que você tem considerado de maior valor. Dá para detectar, como falei aqui, nós conseguimos detectar. E nós precisamos ver e rever todas as nossas atitudes e vermos se nós temos caminhado de acordo com as Escrituras. Ver se nós temos estado alinhados àquilo que a palavra nos orienta, àquilo que a palavra nos ensina. E essa é uma realidade, irmãos. Ele é mais valioso do que tudo. 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 Você pode aí ter 1 bilhão na conta. Você pode ter diversas outras coisas. Volto a te dizer, isso não é errado. Ter coisas não é errado. O problema é se o seu coração está nelas e não em Jesus. O problema é se você está devotando mais seu tempo a elas e não a Jesus. O problema é se nós temos gastado a nossa vida e tempo que não volta atrás. Todos nós temos 24 horas que está passando direto e não volta mais atrás. E nós gastarmos uma vida em prol de bens, em prol de coisas valiosas. Fazer dessas coisas valiosas ali e gastar o nosso tempo naquilo. E nos esquecermos daquilo que é mais precioso. Porque no fim, todos nós prestaremos conta. Todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós. E o meu desejo é que essa mensagem possa entrar em teu coração, assim como no meu, e que cada vez mais nós possamos sempre, algo que volta e meia eu faço, e aqui compartilhando algo muito pessoal meu, eu tenho um caderno que de vez em quando eu paro e vou lá e anoto algumas coisas ali para melhorar. E um tempo depois eu volto naquele caderno e olho aquilo que eu tinha escrito. E vejo se eu dali em diante eu coloquei aquilo em prática, se dali em diante eu avancei ou se eu não fiz aquilo. Se dali em diante eu segui em frente ou aquilo só ficou no papel. E eu vou ali, me autoavalio. E ali depois escrevo novas coisas. E eu costumo sempre fazer isso. É um hábito muito bacana para você também colocar em prática. Se você ainda não faz isso, pode ser que você já faça. E que ajuda muito, porque nessas anotações que nós fazemos, é muito importante também nós colocarmos as datas, porque nós vamos vendo a progressão. Nós vamos vendo ali coisas que o Espírito Santo nos dá direcionamento de mudar, de alterar, e ali a gente anota e coloca aquela data ali. Lá na frente a gente vai ver, caramba, que o Espírito Santo foi tratando comigo e eu fui melhorando, eu fui avançando, eu fui crescendo cada vez mais. Mas para isso nós precisamos sempre ter ele como de grandioso valor. Para isso nós precisamos valorizar sempre ele. Porque se nós temos valorizado outras coisas ao invés de valorizar a ele, como nós vamos ali escrever coisas para ali? E todos nós precisamos valorizar ele. Tudo que ele fez por nós, não só por isso, mas ele é grandioso. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é digno. Tenha sempre ele como mais precioso do que tudo na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.